Fala pessoal, muita gente comenta referente ao Demolidor do Frank Miller, atualmente no Bendis, do Ed Brubaker e até do Mark Waid. Mas muitos esquecem que nos anos 80 e anos 90 teve alguém que deixou o Demolidor numa fase muito boa e que foi muito lembrado. Nós vamos falar sobre ela agora. Eu estou falando de Anocente. Roda a vinheta. Então, como eu falei antes, estava... caralho. Relaxa, tá muito... Então, como eu falei antes, vamos conversar agora sobre Anocente. Uma jovem autora que começou a sua carreira junto do Demolidor e assumindo um sapato muito grande que foi deixado por Frank Miller após a queda de Murdock. O que ela fez? Ela pegou o Demolidor numa situação Matt Murdock sem a licença, sem casa e sem o seu amigo Fog Nelson, depois de ter sido destruído a sua vida pelo rei do crime, Wilson Fisk. A partir daí ele começou a trabalhar numa ONG, ele montou uma ONG dentro da Cozinha do Inferno para prestar serviços pro bono de defesa dos cidadãos e ele Karen Page. Enquanto isso, o Fog estava trabalhando para uma companhia que servia de fachada para o rei do crime e a partir dali ele estava sendo manipulado, porque essa mesma indústria também estava sofrendo um processo sobre dejetos radioativos, né? Basicamente aquela coisa que aconteceu com o Demolidor, de ele ter sofrido um acidente e tal, e ele se identificou através do garotinho e começou a ajudar o pessoal. Aí ele ficou contra o Fog, né? Isso foi a primeira entrada que a Anocente deu dentro das histórias do Demolidor depois que ela assumiu. Aqui no Brasil, ela teve uma fase meio conturbada em virtude de que o Super Aventuras Marvel era o título da época em que saía. Ele publicou uma sequência, depois ele deu um hiato de um ano e pouco, e aí depois eles tocaram na corrida. Mas a primeira história que ela fez, na verdade, saiu no Grandes Heróis Marvel número 22, que era Demolidor versus Wolverine, desenhos do Rico Leonardo, e a partir dali fez um certo sucesso e foi para o Super Aventuras Marvel no título mensal. A Anocente ela também é responsável pela criação de Meredith Floyd, Balaço, o Coração Negro, o Guerrilheiro e o Bullet. O Bullet também é um personagem muito bem aproveitado, mas a que ganhou mais notoriedade, que todo mundo sabe, foi a Meredith Floyd e o próprio Coração Negro, que depois saiu do universo do Demolidor, entrou como Motoqueiro Fantasma e tal, e aí ganhou uma certa relevância, digamos assim, por ser o filho do Mephisto. Uma curiosidade, a Anocente também ela é criadora do Long Shot, da Espiral e do Mojo. A minissérie que saiu, também publicada no Super Aventuras Marvel, foi no Super Aventuras Marvel 81, foi uma minissérie em 8 partes com o desenho do Arthur Adams. Mas voltando à saga, à fase que ela escreveu, ela foi a primeira, se não me engano, a explorar a questão da esquizofrenia, o que eu chamo de esquizofrenia do Demolidor, que é a questão das múltiplas personalidades. Porque primeiro ela colocou na vida dele a questão da Meredith Floyd, que já tinha uma dupla personalidade, Meredith Floyd amante do Demolidor, do Rei do Crime, enquanto a personalidade sã dela seduziu o Matt Murdock, que acabou fazendo com que ele se separasse da Karen e tal. Aí depois disso, quando ele se recupera desse trauma, ele começa a meio que pirar assim, e ele sai como um andarilho pelos Estados Unidos. E aí ele encontra o Mephisto, encontra o Ultron, encontra o Coração Negro, e a partir dali ele também e os Inumanos. Aí e a Força Federal, aí ele volta, e quando ele volta ele tenta restabelecer a própria vida e tal, e depois disso ele enfrenta novamente o Mercenário, amando o Rei do Crime, e aí eles trocam de identidade. Tudo isso saiu no Super Aventuras Marvel entre o número 79 ao 97. Depois eles retomaram após o hiato que eu mencionei antes, das 115 até a 149. Dá uma média de 4 anos e meio essa fase. E aí teve também dentro desse período em que a Anocente estava escrevendo, teve 3 arcos relevantes dentro do universo Marvel, que foi a Queda dos Mutantes, Inferno e Atos de Vingança. Na Queda dos Mutantes foi naquela edição, acho que 82, saiu aqui em relação ao Blackout, a capa é bem bacana, boa parte dessa fase foi desenhada pelo John Romita Jr., da passagem da Anocente pelo título. Aí o Inferno foi quando ele encontra o Mephisto e Atos de Vingança é quando ele encontra o Ultron.
Se vocês tiverem afim, dá uma procurada. Acho que o Guia dos Quadrinhos é uma boa referência para dar uma olhadinha nas capas, ver certinho as edições que saíram. Aqui, se não me engano, a edição foi na 290... Não foi 292. Eu vou deixar na descrição do vídeo, acho melhor para não errar de cabeça as edições que o título comporta dessa fase, mas é uma fase tão boa quanto qualquer uma das outras que eu mencionei lá atrás, porque ela serviu de base para ser usada, por exemplo, de Floyd Mary pelo Bendis mais adiante, assim como a questão do transtorno esquizofrênico que o Demolidor sofre. Quem curtiu, dá um joinha aí, e quem tiver uma sugestão ou quiser fazer alguma pergunta mais específica, é só deixar nos comentários. Em breve eu vou fazer mais um de um outro personagem que eu gosto muito. Um abraço!